Hoje nós vamos falar dele. Hugo nem se importa. O Hugo Motta simplesmente resolveu agora, e por ser o jovem adulto mimado, com a atitude de moleque que ele é, um imaturo que ele resolveu agora acionar tanto a Polícia Legislativa quanto a Advocacia Geral da Câmara para suas causas particulares, tá? É importante dizer isso. Ele está processando um sindicalista, tá, por outdoors veiculados em Campina Grande. Mas veja, ele não está processando o sindicato, ele está processando um sindicalista. Uma pessoa, um CPF, ele está atacando uma pessoa e se valendo da estrutura e do orçamento da Câmara para isso ainda por cima. Vamos acompanhar essa notícia aqui, vamos olhar juntos. Isso aqui é muito grave e isso pode ensejar precedentes perigosíssimos, né, se for à frente. Vamos olhar aqui. Lá do Brasil de Fato, Hugo Motta move queixa-crime contra sindicalista do Sintef Paraíba por outdoors críticos em Campina Grande. A audiência preliminar termina sem acordo e defesa questiona o uso da advocacia da Câmara em ação privada. É um escárnio, né, gente? Isso é ridículo. Para dizer o mínimo. Esse é o outdoor em questão. Vê se tem alguma mentira aí. Está escrito o seguinte, ó. Eles votaram sim para proteger políticos que cometem crimes. Aqui tem o nome de todos os parlamentares que são da Paraíba e que votaram sim pela PEC da blindagem. Tá? É disso que nós estamos falando. O povo não vai esquecer disso. Sintef Paraíba. Vejam, está assinado pelo sindicato. Não está assinado pelo sindicalista. Foi o sindicato que fez esse outdoor. O sindicalista recusa acordo e advogado aponta irregularidade no uso da estrutura da Câmara. O deputado federal e presidente da Câmara, Hugo Motta, Republicanos Paraíba, ingressou com uma queixa-crime por suposta difamação contra o sindicalista José Araújo Pereira, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Educação Básica Profissional Tecnológica da Paraíba, Sintef Paraíba, em Campina Grande. A ação foi protocolada na 4ª Vara da Justiça Federal de Paraíba e decorre de uma campanha realizada pelo sindicato em outubro, quando 10 outdoors foram espalhados pela cidade, com críticas aos parlamentares que votaram a favor da chamada PEC da blindagem. O que é nada mais nada menos do que belo e moral, né? O sindicato se manifestar contra a blindagem de políticos corruptos. Entre os nomes e imagens exibidos estava a foto de Hugo Motta. Aí a questão é que fica essa, tá? Ele entrou porque foi veiculada uma foto dele, não porque a imagem da Câmara estava em perigo. Antes da ação judicial, Motta havia notificado extrajudicialmente o Sintef Paraíba em nome dos coordenadores gerais Milena Silva, Davi Lobão e Francisco Freitas. Além dos outdoors, o deputado também questionou uma postagem no Instagram relacionada à reforma administrativa. O sindicato respondeu que a campanha contratada já havia sido encerrada após 15 dias. A partir dessas informações, Motta identificou o coordenador municipal de Campina Grande como responsável e decidiu acionar a justiça, como todo bom menino mimado com poder na mão. Audiência preliminar. Na audiência realizada nesta terça-feira 25, José de Araújo compareceu acompanhado de seu advogado Olímpio Rocha. O deputado não esteve presente, sendo representado pelo advogado da Advocacia da Câmara dos Deputados, Júris Michelet Pereira Queiroz e Silva. Olha o nome, parece um nobre, né? Que apresentou procuração com poderes especiais. Durante a sessão, foi proposta a publicação de novos outdoors, um pedido de desculpas ao parlamentar, mas o sindicalista recusou. Tá certo, tem que ser altivo mesmo. Tem que ceder para esses caras, não. Coisa absurda. Defesa aponta irregularidades. O advogado Olímpio Rocha argumentou que havia vício na representação, já que a advocacia da Câmara estaria sendo utilizada para defender interesses pessoais de Motta em ação penal privada. O magistrado informou que os argumentos da defesa serão analisados apenas após a apresentação da resposta escrita à queixa-crime dentro do prazo legal. Ao final da audiência, Olímpio Rocha lamentou a ação movida pelo deputado, que, segundo ele,
visa defender interesses estritamente pessoais de Hugo Mota. Aspas. Vamos analisar todas as medidas legais cabíveis para apurar esse uso da estrutura, se esse uso da estrutura pública configura algum tipo de ilícito, como improbidade administrativa ou violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade previstos na Constituição, disse o advogado de defesa. O juiz federal Vinícius Costa Vidor negou o pedido de segredo de justiça feito por Mota. Isso é um desaforo, gente. Ele tentou processar e ainda por cima usou o aparelho da Câmara e pediu segredo de justiça, para isso não ser veiculado em lugar nenhum. Afirmando que a investigação e o processo penal em regra devem ser públicos, ou seja, o juiz negou o pedido de Hugo Mota. O processo segue em tramitação e novas informações serão divulgadas à medida que avançar. O sindicalista José de Araújo reiterou que continuará defendendo o direito à liberdade de expressão e à crítica política, especialmente no âmbito sindical. É o papel de um sindicalista. É o mínimo que se espera. Decisão coletiva em assembleia. A coordenadora-geral do Sintef Paraíba, Milena Silva, destacou que a decisão de realizar a campanha com outdoors críticos foi tomada coletivamente em assembleia. Ou seja, uma decisão soberana da categoria, tá? Segundo ela, a iniciativa buscava dar visibilidade à posição contrária do sindicato em relação à PEC da blindagem. Milena explicou que, após a veiculação dos outdoors, o deputado Hugo Mota notificou extrajudicialmente a entidade, incluindo seu nome e de outros dirigentes. Ela lembrou que também houve questionamentos sobre uma postagem no Instagram relacionada à reforma administrativa. Nós respondemos que a campanha dos outdoors contratados já havia sido finalizada com duração de 15 dias e que não cabia responsabilizar individualmente nenhum dirigente, já que se tratava de uma decisão coletiva, afirmou. Esse é o idoso de 35 anos de idade que processou o sindicalista, né, e não o sindicato, e pela sua imagem, e não a da Câmara, né. Veja que até calvo tá ficando, né. 35 anos de idade, gente, como é que pode? A sindicalista ressaltou que o processo movido contra José de Araújo Pereira representa um ataque grave ao sindicato e à liberdade de expressão. Esse tipo de ação busca intimidar e enfraquecer a atuação sindical. Mas nós não vamos recuar porque defendemos o direito de criticar e de debater publicamente decisões políticas que afetam a educação, disse. Ela também mencionou os comentários feitos por um determinado deputado da Paraíba que sugeriu excluir o Instituto Federal da Paraíba, IFPB, do eixo de pagamentos das emendas parlamentares em razão da campanha contrária à reforma administrativa. Chantagem, né? Para Milena Silva, essa postura revela a tentativa de retaliação política. Hoje a educação depende das emendas parlamentares e quando um deputado ameaça cortar recursos por causa de críticas legítimas, isso mostra o quanto nossa luta está incomodando. Os ataques não vão parar, eles vão continuar e por isso precisamos fortalecer no campo da esquerda, em defesa do nosso país. Apoio de entidades e sindicatos. Diversas entidades e sindicatos se manifestaram publicamente em defesa do Sintef Paraíba e dos dirigentes citados na ação. Em notas divulgadas após a audiência, organizações destacaram que a iniciativa do deputado Hugo Mota representa um ataque à liberdade sindical e ao direito de crítica política. As manifestações ressaltaram que o processo contra José de Araújo Pereira e os demais coordenadores não deve ser entendido como responsabilidade individual, mas como tentativa de criminalizar decisões coletivas tomadas em assembleia. Aspas, o que está em jogo é a autonomia sindical e o direito de se posicionar contra medidas que prejudicam a educação pública, afirmaram em conjunto. As notas de apoio reforçaram ainda que o movimento sindical continuará mobilizado para garantir que críticas legítimas não sejam transformadas em perseguição judicial. Então essa foi a matéria do Brasil de Fato. Eu vou colocar um trecho agora, um vídeo que o Carlito Neto acabou de soltar agora de tarde, lá no canal Historiador, e também comenta esse tema, tá? Eu acho muito importante a gente ter bastante elementos para ilustrar esse episódio, mais um episódio lamentável da Câmara, especialmente da pessoa do Hugo Mota, né, gente?
O link do vídeo do Carlito Neto tá no chat. Quem quiser clicar, dar like, comentar depois lá, engajar, para mostrar que estamos fazendo esse react por aqui, é muito importante para fortalecer essa nossa rede de criadores, né, gente? Vamos ouvir o comentário do Carlito aqui brevemente, tá? Não é novidade para ninguém que nós temos neste momento a pior configuração da história do Congresso Nacional. É um bando de competentes dentro da Câmara dos Deputados, um bando de competentes dentro do Senado Federal, isso sem citar os criminosos. Figuras envolvidas com o primeiro comando da capital, com o TCP, né, o terceiro comando puro, com o comando vermelho, e outros que, apesar de não estarem ligados com facções criminosas, vivem de crime em crime, de golpe em golpe, de desvio em desvio aqui ou acolá. O que acabou acontecendo recentemente? A gente viu que pautas que não tinham clamor popular e que inclusive eram criticadas publicamente por conta dos absurdos que essas pautas defendiam, que esses projetos apresentavam, foram discutidos e levados para votação no plenário da Câmara dos Deputados pelo presidente da Câmara, o senhor Hugo Kiko do Chaves. Eu estou falando Hugo Kiko do Chaves porque tá claro que o Huguinho tá meio incomodado e tá parecendo o Kiko do Chaves. Ele tá chamando a mamãe, né? Se você não dá pra ele aquilo que ele quer, ele pega a bola, bota pra debaixo do braço, sai correndo pra chamar a sua mamãe, ou então vai pro murinho chorar. Arrr, arrr, A sonoplastia tá ótima. pra ver se alguém dá atenção pra ele, pra entregar aquilo que o Huguinho Kiko do Chaves quer. E o que acabou acontecendo? Ele decidiu processar um sindicalista lá na Paraíba, eu vou trazer detalhes pra vocês aqui, por conta desses outdoors que foram espalhados na Paraíba. Tá aqui, ó. Então é isso, gente, tá? É só um comentário breve aqui do Carlito sobre isso, porque é muito importante a gente trazer também, né, as questões que tem em volta desse tema. Porque, assim, não é tão simples quanto apenas atacar pela veiculação de um outdoor e ataca especificamente uma pessoa. Não é isso que está em jogo. Isso é um sindicato, uma entidade de classe representativa de uma categoria profissional, no caso de servidores públicos federais da Paraíba, ou seja, tem total relação com a atuação do Hugo Mota e de todos os outros deputados. Se eles quisessem veicular o voto de um deputado do Rio Grande do Sul e atacar ele por isso, poderiam e deveriam, teriam o dever de fazer isso. Mas vejam como esses deputados, especialmente o Hugo Mota, né, eles são frágeis de ego e ainda por cima se valem da estrutura da qual eles deveriam representar e atuar para tirar benefício próprio. Nós estamos falando aqui disso. O Hugo Mota usou a Polícia Legislativa para fazer um relatório, usou a Advocacia Geral da Câmara para entrar com uma ação dele contra um sindicalista. Não é nem contra um sindicato. Isso é, sim, uma tentativa de coagir, uma tentativa de pressionar, tentativa de calar um sindicato. E quando tu faz isso com um sindicato, tu está atacando a todos, tu está atacando aos trabalhadores como um todo. Tá atacando a classe trabalhadora quando tu faz isso. Quando tu tenta enfraquecer um sindicato, tá atacando a todos. Então eu trago esse conteúdo aqui hoje para isso, para fazer uma reflexão e uma denúncia sobre o quanto esse Congresso inimigo do povo tá de unha grande para cima da classe trabalhadora, especialmente depois do golpe contra a Dilma em 2016, que resultou na reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo que a gente viu que tirou de poder e de, inclusive, eu posso dizer para você, de segurança no mundo do trabalho, e que agora tenta ainda por cima calar. Então isso é muito grave e isso precisa ser espalhado. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês passem adiante essa denúncia. Se vocês estão filiados a um sindicato, se vocês trabalham associados a um sindicato, a uma entidade de classe, mandem esse vídeo, porque é importante procurar informações sobre o Sintef Paraíba e prestar solidariedade pública a esse sindicato, gente. Para mostrar para o Hugo Mota que os trabalhadores estão de olho, estão unidos e estão mobilizados contra aqueles que são inimigos do povo e que estão no Congresso. Então deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta a sua opinião. Se você puder ajudar o canal aqui a nascer e crescer, o Pix está aqui do lado para você contribuir. E eu peço que você ative as notificações
para mais vídeos e mais notícias importantes como essa na sequência.